Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de maio de 2014, é um domingo. Nosso verbete é de número 3019. Ele tem 7 páginas, 47 elogios e 24 máximos. O tema de hoje é a reciclagem da anti-holossomática, da especialidade reciclologia. E ele foi redigido pelo professor Daniel Bertolucci, já verbetógrafo veterano nessa altura do campeonato verbetográfico, né? E o professor Daniel, ele é graduado em Direito e Teatro. Ele é brasileiro, natural de São Paulo, SP, voluntário da Conscienciologia desde maio de 2012 e docente em Conscienciologia desde maio de 2013. A reciclagem da anti-holossomática é a renovação consciencial de condição pretérita caracterizada pela predominância de atitudes contrárias à fisiologia e parafisiologia do holossoma, a partir da adoção de medidas reabilitadoras, remediadoras, reparadoras, recuperadoras, profiláticas, preventivas e salutares, restaurando e mantendo a homeostasia de todos os veículos de manifestação. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da reciclagem, a flexibilização holopensênica, a autopensenização pessoal traforista, a influência da pensenidade no triunfo frente às doenças somáticas, a força curativa dos autopensênios cosmoéticos. E na fatologia, a viragem autoevolutiva vivenciada pela mudança de valores intraconscienciais reverberando no holossoma, a força de vontade atuando enquanto motor da reciclagem. O check-up somático, a profilaxia de ameaças somáticas através da não reiteração dos comportamentos autodestrutivos. A necessidade de permanecer limpando o terreno anos a fio em função dos excessos anti-holossomáticos do passado. O desenvolvimento da rotina holossomática útil e sadia. A repercussão notável das autorreciclagens em grupos de convívio próximos. Aí a gente chama a atenção que essa fatologia tem 26 linhas, o que configura o máximo. Tem bastante itens aí, bastante abordagens, né, para a gente discutir. E na parafatologia, a observação multidimensional dos efeitos homeostáticos, do emprego da mobilização básica de energias, a necessidade de manter o padrão holossomático obtido por meio de intervenções amparadas, o atual soma da consim influenciando a paragenética, a utilização da intelectualidade enquanto recurso catalisador da proeminência do metal soma em função de outros veículos de manifestação. A holossomática serenológica configurando parâmetros de futuras conquistas pessoais quanto à auto-holossomaticidade. Também a gente chama a atenção que aqui tem 23 linhas, também o máximo aqui na parafatologia. E no detalhismo, ele apresenta 14 máximos. E a gente chama a atenção que na argumentologia tem algumas listagens, né? Primeiro tem os parâmetros com 8 exemplos de sintomas, sinais e condições passíveis de serem superadas, divididos de acordo com o respectivo veículo de manifestação consciencial, no âmbito da reciclagem da holossomática em geral. Também tem uma outra listagem, que é o item homeostasia, com 4 possíveis características a serem consideradas enquanto modelos, metas ou parâmetros no curso da reciclagem da holossomática. E aqui na remissiologia, nós destacamos o check-up holossomático, a equilibriologia, interação fisiologia-parafisiologia, a maxi-anatomização holossomática e o temperamento autodestrutivo. E na frase enfática, a anti-holossomática demonstra descompasso do micro-universo consciencial,
quanto ao fluxo cósmico. A autocosmoeticidade é a condição sine qua non para a homeostasia holossomática. E na questionologia, você já vivencia ou vivenciou a reciclagem da anti-holossomática? Identifica quais pontos ainda necessitam de atenção e revisão? E, em contrapartida, em quais você já se vê vivenciando os aspectos da homeostase holossomática? E aqui na bibliografia específica, nós temos 3 itens, 3 referências, 3 fontes bibliográficas. Agora, na mega-análise feita pelo João Paulo, restabelecimento, recuperação, reabilitação, renovação, remissão, viragem, superação, reequilíbrio, auto-organização, ortolossomática, holossomatologia, evolutividade, homeostasia, reciclofilia, fisiologia, reciclologia, parafisiologia, parareциnologia, parageneticologia e autocosmoeticologia. Agora, pessoal, hoje é um dia um pouco atípico, né? A gente teve a prova da imagística agora de manhã e torce aí para todo mundo ter saído muito bem. Para quem não sabe, essa prova foi proposta pelo Serenão, né? Então, a gente tem muito a aprender com essa prática aí dos objetos, de descrever os objetos. A gente precisa fazer 200 itens sobre um objeto que foi que caiu para a gente, né, fazendo a prova. E é muito interessante, é uma experiência muito rica. A gente consegue medir o tamanho da ignorância da gente, da burrice da gente, em relação a assuntos e itens corriqueiros do planeta, né? Coisas intrafísicas, assim, comuns, às vezes, até do cotidiano. A hora que aquilo, você precisa fazer a dissecação daquele objeto, você fica... você para ali, você para pensar, né, e consegue fazer uma análise do quanto você é ignorante em relação àquilo. E às vezes não, às vezes a pessoa se sai muito bem e consegue realmente cumprir ali o objetivo da eleição ali, da escrita, né, dos 200 itens necessários. Agora a gente também tem a promoção da compra antecipada do Tratado Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo Vieira. Quem puder ajudar, vai ter 20% de desconto, sai então por R$ 272. Você pode adquirir aqui na Livraria Epígrafe ou pelo site www.shopcons.com.br. Desse modo, você vai contribuir para a publicação, que é a Mega Gescom atual do professor Valdo. Agora, tem um convite para quem mora aqui na Cognópolis Foz, que eu considero imperdível, que é hoje vai ter no Cine Cognópolis especial um debate com o professor Roberto Laim. O professor Roberto, ele é especialista nesse assunto, né? E o filme a ser debatido se chama Os Mistérios da Origem do Homem, reescrevendo a história humana. Na verdade, são 3 DVDs, ele deve passar o primeiro hoje, se não me engano, e ele é apresentado por Charlton Heston. Esse documentário desafia tudo o que se sabe sobre a evolução humana e sobre o surgimento das primeiras civilizações. Então, para a gente aqui que tem interesse, não é, nas questões da evolução, nos estudos da origem da civilização no planeta, agora mais recentemente os estudos da Reubex, mais direcionados para o continente africano, né? Então, esse filme ele deve ter muito assunto para a gente discutir. E, claro, com a presença do professor Roberto, eu acho realmente imperdível, porque ele é um especialista. Então, para quem não mora aqui e tem interesse em adquirir, esse filme é um DVD, tem uma caixa, e está colocando aqui Flash Star. São, então, repetindo, os mistérios da origem do homem, reescrevendo a história humana. Aí você pode fazer a busca aí pela internet. Agora, aqui, para quem vai ao Cine Cognópolis, o preço é R$10 com direito a pipoca. Então, muito bom aí, convidativo. Agora, professor Daniel, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas antes de entrar propriamente nas perguntas dos teletertulianos, ou algum tertuliano presente, eu queria que você falasse para nós da motivação sua para escrever esse verbete, como é que foi a ideia. A gente sabe que você tem os verbetes antecedentes, né? Então, conta aí para a gente a sua motivação.
Tá ok. Boa tarde, Dulce. Boa tarde a todos aqui presentes virtualmente, né? Bom, para quem não sabe, esse verbete é o meu terceiro e ele vem numa linha assim que eu tenho seguido, aí que é uma trilogia verbetográfica, vamos dizer assim, né? Eu já tinha, desde quando eu propus o primeiro tema, eu tinha em meta sempre assim uma abordagem metodológica que se resume da seguinte maneira: o primeiro verbete, que é dessoma prematura anunciada, que seriam então as condições externas, né, que a gente pode observar, né, intrafísicas mesmo, né, porque se trata de dessoma. O segundo verbete foi uma abordagem mais intraconsciencial, que é o temperamento autodestrutivo. E quer que eu troque? Alô? E o terceiro é esse, né, que é, na verdade, o que eu trouxe a problemática, não poderia, né, descansar sem trazer a solução desse problema. Pelo menos a solução até onde eu vejo, né, onde eu emprego na minha autopesquisa. O contexto disso é um contexto bem teático, desse verbete e desses outros dois, né? Assim, para quem tiver mais curiosidade pode até assistir as outras, ler os verbetes, assistir as outras terturas que eu adentrei bastante na minha casuística pessoal. E a motivação desse verbete foi que, de primeiro plano, inclusive, foi até curioso que o título era outro, né? Que eu tinha uma abordagem mais intrafísica, que eu falava, na verdade, não era a reciclagem da anti-holossomática, era profilaxia das posturas antissomáticas. Aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, não é, o que é antissomático, ele é anti-holossomático. Ou seja, eu estava falando, inclusive, de temperamento autodestrutivo, então eu teria que abordar isso de uma maneira multidimensional. Mais ampla, claro. Inclusive, foi, assim, é bem claro, se tem um traço como, por exemplo, o temperamento autodestrutivo, em vias de superação, né, digamos assim, isso não é de uma vida só. Então, a gente tem que levar em consideração também a paragenética. Ou seja, isso se resume a esse verbete que eu estou apresentando hoje, que é uma abordagem, né, viés intrafísico e o viés extrafísico de toda essa superação que eu estou me empenhando a realizar. Muito bem. Agora ao verbetógrafo, então. Na fatologia, na página 15, terceira linha. Como podemos mensurar os resultados matemáticos da reciclagem? Ok. É curioso que essa pergunta também me fizeram ontem, quando eu estava apresentando o verbete. Foi a primeira pergunta que fizeram, que eu perguntei para alguém dar uma lidinha. Só faz uma pergunta aí básica para mim, me faz um teste. Aí você perguntou essa, foi a primeira pergunta. Você também anotou aí? Então, essa questão da matematização da reciclagem, acho que não é uma ideia, não é minha, correto? É uma ideia até do professor Valdo, que é batata. Batatófilo, né? Essa é a expressão que ele até usa. Você começou a reciclar, você observa os efeitos de uma maneira exata. Reciclou, tem efeitos. Então, nesse sentido da reciclagem, da anti-holossomática, você começou a reciclar esse traço, que é a anti-holossomática, você começa já a observar os efeitos assim, de maneira exata. Você começa a vivenciar homeostasia, você começa a ter mais, por exemplo, projeções conscientes, você está mais calmo, você pensa melhor. Então, isso são resultados assim, bem palpáveis, pelo menos e aí a gente pensando na questão do instrumento do conscienciograma, né? Também. Você tem aquela técnica básica que é você fazer a planilha mais específica do que você está reciclando num determinado momento evolutivo e depois refazer, né? Aquilo é muito matemático, né? Totalmente com certeza. Pontuável, curioso você até numerável. Você relembrar isso, porque eu fiz isso. Logo a primeira vez, quando eu comprei o conscienciograma, eu comprei logo quando estava fazendo o CIP, lá em 2011, e eu não entendia nada desse livro, né? Não entendia. Só que Mas é muito complexo. Eu resolvi tratar lá a questão do soma. Que, se não me engano, são 10 perguntas, né? 10 perguntas iniciais, se eu não me engano. São 20 sempre, né? São 10 folhas, página, né? São 10 folhas. A estrutura dele, as 10 primeiras são mais nosográficas e as 10 seguintes que compõem os testes. Só que o soma, se eu não me engano, são 10 folhas, né? Aquela seção soma, sim. né? Se eu não me engano, é chama soma. Acho que não sei se alguém pode me corrigir. Eu não sei de cabeça, assim, de cor eu não sei. É somaticidade, isso mesmo. E aí eu fiz essa avaliação, aí eu só fiz dessas 10 folhas iniciais. Depois de uns 5 meses eu avaliei de novo, aí eu avaliei de novo e daí eu avaliei de novo. Daí, da última vez, eu avaliei o conscienciograma inteiro. E eu cheguei à conclusão, peraí, eu estou muito melhor.
Eu estou muito melhor. Eu tenho até o arquivo antigo, né, que eu fiz na planilha do 360, do gráfico, né, 360, e vi. E nas primeiras eu escrevia cada resposta. Eu via como eu pensava, qual momento que eu vivia. Ainda tinha um ranço muito forte. E, assim, até um ranço de culpa ainda, né? Puxa, olha a condição que eu estava e tudo mais. Hoje eu estou bem mais preparado sobre o processo. Inclusive, os verbetes, eles ajudaram muito a isso. Numa análise, né, crítica sobre a questão dessa trilogia verbetográfica, eu vejo que aquele primeiro verbete, eu ainda estava com uma abordagem ainda muito assim dentro dele, até um pouco emotiva em alguns pontos. Apesar do verbete, obviamente, ter sido feito de maneira racional e tudo mais, mas eu ainda acho que eu estava muito imerso naquela condição. Ainda tinha uma questão de culpa, uma martirização pessoal, né? Só que quando eu fiz aquele temperamento autodestrutivo, que eu fiz aquela listagem lá dos 100 itens e tudo mais, aí eu distanciei. Foi bem... eu tirei aquele autoassédio que eu tinha de carregar muito esse meu traço, né? E que eu achava que eu era a pior pessoa do mundo. Nossa, olha o que eu fiz. Né? E agora, sim, eu tenho uma abordagem bem mais preparada, científica a respeito disso aqui. Então, quanto é que eu expando do que eu vivenciei em si, né? Muito bem. Tá certo. Agora, em fatologia também, na segunda linha, na página 16 agora. Ele pergunta como reverter a mentalidade dos pacientes quanto à profilaxia de ameaças somáticas através da não reiteração dos comportamentos autodestrutivos. Aí ele comenta que é muito difícil essa reversão após décadas de mau uso somático. O que você tem a comentar aí, principalmente com a sua experiência? Realmente, né? é muito difícil. Eu nunca passei por um processo de ser... por exemplo, no caso de pacientes, né, ele citou aí, né, nunca fui internado nem nada, né, mas eu acho que, em primeiro lugar, requer a força de vontade da pessoa. Né? Se a pessoa não tem a força de vontade, então dificilmente ela vai superar. Acho que tem um filme que eu assisti recentemente que acho que ilustra bastante essa dificuldade de superação, que é o Clube de Compras Dallas. Não sei se o pessoal daqui assistiu, né, que esteve em São Paulo, inclusive ganhou alguns Oscars, né, melhor ator coadjuvante. E ele trata de um contexto de uso de drogas, contexto, né, da AIDS, da promiscuidade e tudo mais, e você vê como que é difícil essa superação, apesar do personagem estar buscando, né, se trabalhar, tá bem, porque tem AIDS, né, e já tá na síndrome mesmo, né, mais HIV, ele ainda tem um comportamento ainda de utilizar drogas, né. É muito difícil, realmente é muito difícil. As pessoas precisam de muita assistência. E o que a gente tem que fazer é esclarecer quando possível, se não, ao menos tentar conter de uma maneira. TENEPS, eu acho que pode ajudar. Às vezes é bem difícil, realmente. Né? Eu acho que é bem difícil e tem que assistir da maneira que for possível. Essa questão da não reiteração dos comportamentos autodestrutivos, né? Isso aí é que é o X da história, é temperamento, sabe? Como eu falei naquele outro verbete, é uma questão interna da consciência. Se a pessoa não entender que isso faz mal para ela, e mal de uma maneira, assim, para ela, é uma autocorrosão, se ela não mudar aquela maneira de pensar, de um malefício contra si mesma, apesar mesmo algumas pessoas elas sabem, mas elas reiteram. Então tem aquela questão né, como eu falei, da culpa e tudo mais, a pessoa ficar para baixo. Então é todo um mecanismo, né, vicioso que coloca a pessoa, faz com que a pessoa permaneça nessa condição. Então é assistir, esclarecer, dar o seu exemplo, é isso aí. Agora, na fatologia também, na 11ª linha, nessa página 16. Quando superaremos as limitações da medicina diante da necessidade de diagnósticos holossomáticos? Quando é difícil dizer, né? Quando fica mais difícil. Quando né? é bem difícil, né? Por exemplo, a gente tem a OIC, né? Os consciencioterapeutas, eles têm uma abordagem multidimensional, mas é uma terapia segundo o paradigma consciencial, já mostra uma alternativa de tratamento de patologias conscienciais. Mas ainda como você pode ver, não sei se você já leu esse livro aqui que eu coloquei nas referências, que é o Anticâncer, né? Você vê que os médicos, o médico e a comunidade científica como um todo, eles são
muito assim fechados para inovações. Eles tiram muito sarro quando alguém traz uma coisa diferente, né? O próprio David Servan-Schreiber, ele fala alguns casos de pessoas que tentaram abordar alguns tratamentos de câncer especificamente, segundo algumas coisas que a Ayurvédica trazia, né? São conhecimentos antigos, a Ayurvédica, né? E as pessoas tentavam fazer um estudo a respeito daquilo. Se não me engano, com o açafrão. Tem um exemplo no livro que ele fala do açafrão. E a pessoa que estudava os benefícios do açafrão, né? Açafrão. Os benefícios do açafrão para o tratamento do câncer, a pessoa foi assim colocada de escanteio completamente, e tem resultados, assim, claros, científicos, comprovados. Então você vê, quando é muito difícil ainda, porque a gente ainda tem uma mentalidade no meio científico, no meio da medicina, ainda muito fechada. E aí tem o outro lado da moeda, né, que é o pessoal místico, né? Por exemplo, eu conheço gente natureba, vamos dizer assim, que tentou se tratar de doenças assim muito sérias, a exemplo de câncer, e tenta se tratar de uma maneira mística, não considerando, não estou entrando nesse mérito das questões dos tratamentos com medicina mais natural. Alternativos, assim, no sentido não usuais, né? Mas é que às vezes a pessoa entra nessa linha mística e esquece que tem uma tecnologia da medicina convencional que precisa ser utilizada até para ajudar no diagnóstico, né? E às vezes no próprio tratamento, mas que não dá para a gente esquecer totalmente isso, né? Então, é o outro extremo esse, né? Eu penso que o que pode ajudar a responder um dia essa pergunta, né, da medicina veio-holossoma, é justamente um esforço de convergência de conhecimentos e não de disputa, né? Porque, por enquanto, hoje a gente ainda tem, né, os eletronóticos, olha, isso é besteira, isso não serve para nada. Tem a indústria farmacêutica brigando por um quinhão, um nicho de mercado enorme, né? Dizendo, olha, isso é besteira, não, assim, fitoterápica é bobagem, não serve para nada, ou uma medicina tradicional chinesa também não adianta. E a gente sabe que não é assim, né? Cada um tem o seu papel, a sua função. E, nossa, eu já tive experiências maravilhosas, fantásticas com tratamentos alternativos. Mas isso, né, não exclui também os benefícios do outro tipo de tratamento. Exatamente, isso não exclui a alta tecnologia da medicina. Nem aí dá o médico, né? Porque tem gente eletronótica, não exclui, não pode. Né? O médico ainda ele é necessário, muito necessário, né? Para nos ajudar. Né? Agora, como você bem colocou, né, Daniel, acho que a consciência terapia acho que tem um belo caminho pela frente. Tem, já né? é um pioneirismo. Nossa, com certeza. Se é quando, então, hoje a gente já tem uma abordagem aí, né? Tá aqui, ó. Alguma coisa já tem no ar aí, funcionando, né? Opa, vamos lá. Oi. Eu acho que nesse tema também é muito importante ter em conta o paciente, que é passivo, ele vai ao médico a que ele le resuelva os problemas, mas ele não conhece seu corpo, não conhece sua forma de viver, não quer cambiar hábitos. Então, eu acho que acá en la OIC, por exemplo, ya empezaron en cambiar el nombre de paciente para evoluciente, que eso es un paso bastante importante, yo acho. Entonces, no solamente es la medicina, sino también el paciente el que tiene responsabilidad en ese cambio hacia una medicina más integral. A questão da autocura, né? Que só existe autocura no fundo. Né? É justamente o que eu falei anteriormente. Se a pessoa não entende o que acontece com ela, como é que ela vai se curar? Mesmo. Agora, professor Daniel, na efeitologia, página 17, na penúltima linha, você poderia ampliar e exemplificar os efeitos remanescentes dos tóxicos e substâncias nocivas impregnados no holossoma por tempo considerável após o abandono da ingestão? Ok, vamos lá. Essa aqui eu tenho uma casuística pessoal. Sim. É o seguinte, eu lembro que quando eu conheci a Conscienciologia, uma coisa que eu tentei omitir ao máximo tinha sido o meu uso, né, da maconha. Eu tentei omitir até onde eu pude.
Eu fiz a CP1 e passei incólume. Eu omiti. mas eu fiz a CP1, mas já tinha parado. Mas eu não abordei esse meu problema, a causa dele. Só que foi fazer o CP2 no mês seguinte, na primeira energização. Eu falei lá, senti algumas coisas assim, cheguei para o Epicom depois, né? E comentei, não, eu estou sentindo alguma coisa assim, uma dor aqui, uma aperto. Ele falou, você fumou já? Eu falei, não, você não fumou? Não fumei cigarro. Eu não fumei cigarro, eu fumei maconha durante 2 anos. Ele falou assim, tá aí, né? Então, foi até curioso que nesse mesmo CP2 eu estava lá, daí depois do segundo campo, se eu não me engano, eu estava já falando, e por que eu estou sentindo essa dor? Eu não entendo. Ele falou, você não entende? Ele já tinha me falado antes, você não entende? Eu falei, não entendo. Não entende? Ele falou, meu amigo, 2 anos. Eu fiquei, Ele falou assim, isso é convalescência, você vai ficar um tempo com isso. Demora, isso não tem jeito. Você, inclusive, não é só, ele deu a casuística dele também, que ele demorou um tempo até que ele conheceu a conscienciologia e tudo mais, e se limpou mesmo de tudo que ele já tinha feito no passado, né? Não é uma coisa absurda, né? Digamos assim. E outras pessoas que eu já conversei e tudo mais, e deram essa casuística de que o uso, por exemplo, do cigarro, se demora muito tempo para limpar do seu corpo. Não só fisicamente, né, que a gente pode até ver, tem pesquisa a respeito disso, que tem dias e tudo mais, as células se renovarem, tem até período de expectoração, isso é muito claro. Quando eu vi fumante, né, parando de fumar, ele passava um período de tosse muito forte depois, todo aquele processo de limpeza. Então, se isso acontece somaticamente, quanto mais, né, holossomaticamente. Então, todas essas substâncias nocivas impregnadas no holossoma são tão nocivas do ponto de vista intrafísico quanto do ponto de vista extrafísico. É a convalescência, isso é bem comum. Cada órgão do soma tem o seu timing próprio de desintoxicação. Não acontece tudo ao mesmo tempo. Os neurônios têm um timing, o fígado tem, o pâncreas tem o seu, o baço. Cada um tem o seu processo de eliminação no seu tempo. Então, é por isso que é tão variado o tempo para cada pessoa. Por isso que tem que somar com os hábitos de exercício físico para ajudar a desintoxicar, uma série de outras coisas. Então, o soma não fala assim, olha, parei, então está bem. Ele fala, ok, então limpo, clean. Não funciona desse jeito. Assim. Então, cada um tem um timing. E a cabeça, para isso tudo, é o pior órgão nesse sentido, né? Porque todo psicotrópico ele vai atuar direto no processo cortical e paracortical. E aí leva um tempo até que esses desbloqueios ocorram, né? Então a gente tem que estar pensando muito nisso. Mesmo a pessoa que está nos vendo e ouvindo, quem está fumando um simples cigarro está diminuindo a expectativa de vida dos neurônios. Talvez eles não se recuperem. Hoje já existe uma condição de que sim, mas depende das condições da pessoa. Se a pessoa estiver muito detonada, não recupera mesmo. Então, aquilo depende da idade também. Então, tem intensidade, periodicidade, a idade relativa. Os órgãos têm idades relativas diferentes. Hoje se mede também a questão do envelhecimento pelos órgãos. Às vezes a pessoa tem uma certa idade e tem órgãos jovens naquele contexto. O outro é jovem e tem um cérebro vamos dizer, mumificado, velho, um cérebro velho, né? Então, isso gasto. Tudo gasto. E essa questão das drogas, dos vícios, não deixa de ser um grande paradoxo nessa era nossa de supercomunicação, né? Porque não estou com isso justificando nada, mas é que há alguns anos, né, para uma geração de uma determinada época, não tinha muita informação dos malefícios, não tinha muita pesquisa. Ao contrário, era uma divulgação do sucesso, do prazer, do glamour, né? No cinema, na televisão, na imprensa em geral, até nos livros, né? Então, as pessoas consideradas mais inteligentes, mais bem-sucedidas, né? Tinha essa imagem relacionada, por exemplo, ao fumo, né? Ao cigarro. E já de um tempo para cá que isso acabou, né? Tem toda uma campanha ao contrário. No entanto, a coisa continua firme, né? A questão do vício, da dificuldade de
de remissão, né? Então, é interessante, aí entra naquilo que você falou ainda há pouco, né? Da questão mesmo intraconsciencial, né? Da importância da pessoa trazer para ela a responsabilidade e realmente a intenção de mudar, né? Entender aquele malefício que só depende dela, né? Bem interessante isso. Tanta tecnologia é paradoxal, completamente. Tantos recursos, né? E tanta, vamos dizer assim, informação disponível. Mas isso não basta para a pessoa. Você vê a vontade, né? A pessoa tem que querer voltar atrás, né? E fazer a virada. Mas, enfim, agora alguém quer falar? Você quer falar? Na fatologia, a página 16, o padrão homeostático de referência. Acho que está na 8.1. Para a fatologia ou fatologia? Patologia. Sim, o padrão homeostático, você não precisa nem achar que eu Sim. né? Você pode falar um pouco como que a identificação desse padrão ajuda na reciclagem pessoal, nesse caso, que você está comentando? Legal. Legal até você perguntar isso, né? Você lembra da complementária, né? O padrão homeostático de referência, para quem não sabe, é um verbete já apresentado, uma ideia do professor Eduardo Martins, correto? Isso. Ele é um padrão de energia, né, principalmente, que você tem, pensênico, né, que você tem como referência de equilíbrio, homeostase, harmonia, bem-estar, né, toda aquela condição, né, ataraxia, né, eutimia. E ele colocou, lembra? Ele colocou a questão do padrão homeostático sendo do curso intermissivo, Exato. por exemplo. Eu lembro né? quando eu assisti esse verbete, eu lembro Interessante, que ele falava sobre isso. Mas foi interessante o Rafael falar sobre, que a gente teve uma experiência a respeito disso. Num curso, ele no acoplamento que eu estava lá, no complementário, ele percebeu a questão do padrão em relação a que eu estava lá sendo acoplado, né? E eu também percebi aquele padrão. E era para eu sentir, vivenciar esse padrão. E era um padrão que eu já podia vivenciar por conta própria. Era um padrão muito bom. Era um padrão pacífico, apaziguado, tranquilo. E então a vivência, né, dessas, vamos dizer, extrapolações, né, que os amparadores até eles esclarecem para a gente, né, até você pode ver que como não é uma extrapolação, que é uma coisa bem factível, que eu já posso vivenciar por conta própria. Então, basta, né, a questão do trabalho com as energias, o empenho, a determinação em manter esse padrão homeostático. A nossa dificuldade é isso. Não basta a gente, naquela época eu tinha mega euforização, não basta a gente vir aqui, vivenciar esse campo homeostático que o professor Valdo trazia para a gente, se depois eu saio daqui e saio para lá que nem um maluco, não tem jeito. Então, aqui eu vou vivenciar o padrão, mas eu tenho que transformar esse padrão realmente não uma exceção. Eu tenho que vivenciar, deixar esse padrão um padrão de fato, que seja aquele meu normal. Então, eu acho que é essa a ideia. E nesse contexto da reciclagem antilossomática, ele é muito importante, porque ele vai dando a cenoura para você, aonde você vai chegar. Então, você começa a perceber, poxa, agora eu saio um pouquinho da linha, agora eu tenho um pouquinho mais. Vou fazer um forcinho, um pouquinho. Como se fosse uma amostra, né? Existe coisa melhor, né? Existe coisa melhor. Dá para fazer mais. Né? E é interessante como a gente muda o nosso ponto de vista a respeito, porque antes, né, de eu vivenciar toda a questão da energia, eu achava que o padrão era aquela curtição, que o padrão, né, de bem-estar, vamos dizer assim, né, era de prazer, era totalmente deturpado. Agora a questão, inclusive nesse CP2, o Epicom falou para mim, Daniel, mega euforização. Então não é para buscar a droga, é para buscar a mega euforização. É para vivenciar essa homeostasia holossomática. É um ponto de vista totalmente diferente e muito melhor. Só quem vivenciou vai entender esse processo. Daniel, eu estava vendo aqui... Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. Eu estava vendo aqui o seu verbete e eu estava pensando o seguinte, que essa anti-holossomática é bem comum, né? A gente percebe isso na nossa sociedade de maneira bem generalizada, né? Eu estava pensando como é que eu poderia abordar esse tema com pessoas que não têm esse conhecimento tão amplo, tão profundo sobre a anti-holossomática. Então, qual seria a síntese que você me daria desse verbete para eu chegar e abordar esse tema com as pessoas? É complicado, né? A gente conversou um pouquinho, né, sobre isso, que a pessoa perguntou, né, como é que
trabalhar com pacientes a respeito dessa profilaxia, né, da não reiteração desses comportamentos autodestrutivos, né, e é difícil. Ainda mais se você não levar em consideração o paradigma consciencial, porque quando você leva em consideração o paradigma consciencial, tá claro. Tá claro. Você está fumando, quem está fumando não é só você, né? Você está alimentando um monte de consciência. Você está bebendo, também está fazendo isso. Nunca está sozinho, é sempre assédio. Sempre assédio. Esse contexto, ele é assediado, per si. Né? E se você não tem essa abordagem um pouco mais na cara, assim, você pode abordar para um viés mais do entendimento, pelo menos é o que eu entendo, uma tentativa, uma possibilidade, né? Você vai mostrar, isso faz mal, pode trazer um argumento bem claro, né? Que quando eu fumava maconha, me deram esse argumento. Por que você fuma? Isso aí você está lá alimentando o tráfico, você está alimentando a criancinha lá que é o aviãozinho. Isso é uma abordagem bem impactante. Mas na época eu resolvi esquecer, porque não bastava que me desse os argumentos, não bastava que a pessoa trazia tudo na minha cara, se eu não quisesse, eu não queria. Mas ver. assim, em poucas palavras, como é que eu poderia falar para uma pessoa sobre a reciclagem da anti-holossomática? Em poucas palavras? É. É difícil, hein, Rodrigo? Eu queria dar uma sugestão. Posso? Pode dar uma sugestão, Cris, por favor. Não sei, Daniel, o que você acha que... O que você acha que poderia ser, hoje em dia, um assunto que as pessoas buscam muito, né? E independente da linha de conhecimento que a pessoa atua, que é a questão da qualidade de vida, sabe? Então, o que você acha de repente, essa sua abordagem da reciclagem, né? Voltada à reciclagem da anti-holossomática, ser justamente o caminho para a pessoa ter mais qualidade de vida, né? Ter mais bem-estar, né? Ter enfim, uma manifestação, inclusive, mais prazerosa. E aí é lógico que aí a condição do prazer você vai modulando de acordo, né, com o conhecimento que a pessoa tem, mas talvez seja um gancho que ele é bem abrangente e que você pode, inclusive, inserir aos poucos, fazendo, né, a contextualização com elementos do paradigma consciencial. O que você acha disso? Eu acho que é bem... É uma possibilidade. Pode tentar e, às vezes, até assim, acho que... independentemente de você trazer isso, a pessoa precisa entender. Né? Você não vai forçar a goela abaixo, tudo isso. Porque nessa linha da qualidade de vida, né? É bem subjetivo essa questão até. Não, mas é que eu acho que realmente tem um gancho bom, porque, assim, se eu não estou enganada, a questão justamente que leva a pessoa a uma droga é um negócio de uma exuberância, de um êxtase emocional. Casos, sim, né? Tem outros casos que a pessoa não busca qualidade de vida, que você vê que a pessoa está no limbo. Então, e ela quer se afundar mais. Mas ela não busca aquilo porque tem momentos que vão deixar ela melhor. Que ela vai sair do limbo naquele momento. É uma fuga, mas né? É até complicado. Por que é uma fuga? Porque a realidade dela não está boa, né? Mas em você geral, vê, não é isso? Eu conheço um rapaz, ele é viciado em crack. Ele sabe que aquilo faz mal para ele, mas ele não consegue sair. Há momentos, né? De que ele sai, ele arranja um trabalho, e ele é uma pessoa que ele tem algo a doar para o mundo, ele tem uma coisa muito boa, né? E mesmo assim ele sabe que aquilo faz mal e todo mundo já falou, reiterou tudo mais, mas ele sabe que aquilo tira toda a qualidade de vida dele. E não importa se você tira ele do contexto, leva para uma clínica, ele volta para a rua. Você tira ele consegue um emprego e tudo mais, ele volta para a rua. Então, realmente, né, agora o presidente está num período bom, até vamos torcer por ele, né, mandar energia para ele, para que dê tudo certo para ele. Mas eu acho que a qualidade de vida, por exemplo, no meu caso especial, eu buscava essa exuberância, hedonismo. Então. Eu não buscava me afundar. É isso, eu não buscava. Mas, por outro lado, há pessoas que já estão num limbo tão profundo que eles só querem permanecer naquele limbo, não quer ajuda de ninguém e tudo mais. Então, é bem complicado. É uma abordagem, sim, uma possibilidade, uma tentativa. Por isso eu disse, é difícil você abordar. Às vezes, o que resta? Tem um esclarecimento? Tem. Às vezes, também resta uma consolação, às vezes. Você dá comida para a pessoa, às vezes, se a pessoa está na rua e tudo mais, às vezes ajudar. Não sei, é bem difícil. Tem que ser interno.
Eu queria fazer uma outra pergunta, é possível? Claro. Totalmente diferente. Você já terminou, Rodrigo, a sua abordagem? Eu gostei da ideia que a Cris comentou, né, da qualidade de vida. E eu acho que é um caminho. E eu queria só complementar e saber se uma das coisas que fez você sair dessa ideia que você tinha de superexcitabilidade, de exuberância, não foi justamente a qualidade de vida? Ou qual que foi o motivo que te levou a fazer essa reciclagem da antilossomática? Além da qualidade de vida, se houve alguma outra coisa? Bom, para mim é bem concreto. Chegou um momento da minha vida que eu decidi não mentir mais, inclusive para mim mesmo. Então eu não podia mais mentir. Me deparei com isso, me deparei com o paradigma consciencial, não dava. Não orna, não combina, não dá. Aí isso me trazia, vamos dizer assim, né, uma baixa de qualidade de vida, não conseguia conviver com aquilo. Então parei. Mal-estar. Mal-estar, ver a situação e parar. Tanto é que foi fácil parar. Foi assim. Parei, né? Nunca mais tentei, nunca mais tive vontade. Pronto, superei. Foi. Logicamente eu já tive, né, tentativas, assediadas em projeções, né, assediadores vindo lá com um cigarrinho da maconha, pega aqui, falei, não, até na projeção, falei, não faço mais isso, não vou fazer. Daniel, tem um fator, então, muito sério nisso tudo, que é a racionalidade. Se a pessoa ainda conserva algum nível de racionalidade, você consegue jogar um gancho para ela quanto à questão da autonomia. Porque a dependência de qualquer coisa é a heteronomia. Você transferiu o seu poder pessoal para alguma coisa ou alguém. Pela racionalidade, muitas vezes, ao falar disso, eu já tive esse tipo de resultado com pessoas nesse sentido, pela racionalidade, quando a pessoa tem um certo processo autocognitivo bom, é você jogar isso para ela, que ela, com toda aquela energia que ela tem para defender aquilo, ela é dependente, ela não tem autonomia, ela tem heteronomia. Ela renunciou, ela passou a cessão integral dos direitos autorais da vida dela para alguém, ou para alguma coisa. Às vezes, isso mexe no brio da pessoa e você consegue fazer. Então, por exemplo, já vi casos assim, mas eu não admito que alguém esteja mandando em mim. Então, meu querido, pode parar, porque tem. Alguém está mandando em você. Então, nesse contexto, pode funcionar a racionalidade e a questão da recuperação da autonomia. Se você tem autonomia, quando você erra, você perde a autonomia para o erro passa a dominar você. Então, é a heteronomia do erro. Outra questão é a autovitimização. Qualquer quadro de autovitimização combina com a heteronomia de qualquer tipo, seja dependência química, qualquer coisa. Você pode olhar que embaixo do quadro da dependência de qualquer natureza, codependência psicológica, de qualquer natureza, existe um quadro de autovitimização. Ou seja, o meu sofrimento é justificado. Eu justifico, oficialmente, eu legitimo o meu sofrimento. Eu tenho todo o direito legítimo de sofrer. Então, quando a pessoa também, pela racionalidade, você traz isso para ela, muitas vezes ela se assusta com esse quadro, que ela às vezes não percebia. Ela não percebia que ela fazia isso. Então, qualquer índice de autovitimização em qualquer consciência significa sujeição a alguma coisa. Do momento que ela admitiu que ela é vítima de alguma coisa, ela já está no quadro de sujeição. Então, quando você fala, mas eu não tenho nenhuma razão para ser vítima de nada, eu não sou vítima de nada. Quando você afirma isso, você acabou com um bom repertório do autoassédio, já acabou com isso. E o heterossédio, numa consequência, ele também não te alcança, porque ele não consegue te pegar num baixo moral, num baixo padrão moral, que te leva para a heteronomia. Está vendo? Você, como está mal, só eu posso te tirar disso. Pode ser a maconha, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, uma adicção a um relacionamento patológico, qualquer coisa. Então, é a pessoa primeiro admitir que ela é vítima de alguma coisa. Se ela não tem autonomia nenhuma, vítima não tem autonomia. Vítima é vítima. Então, ela é uma coisa qualquer, ela está em segundo plano, ela está no segundo escalão, ela já foi rebaixada. Então, nesse contexto, pode mexer com os brios da pessoa. Já vi muitas vezes isso acontecer. Falar em autonomia e heteronomia é muito sério. Você se deixa mandar por um negócio de papel com uma erva dentro, então você é um zero à esquerda. Zero à esquerda total.
Então, essa condição mexe, ela abala. Essa impactoterapia, às vezes, isso ela é pode muito funcionar. favorável. Realmente. E eu já vi isso funcionar assim muito bem, mas tem que ser na lata, seco, sem anestesia, entendeu? Na boa. Porque se a pessoa tem autonomia para fazer aquela besteirada toda, ela tem estrutura para receber essa informação. Você pode passar para ela. Concordo. Então, é uma condição que pode funcionar também. Concordo. Mais um viés, acho que é bem eficaz. Você sente até, né? Porque o... Tem bastante. Eu penso que todas as soluções, quer dizer, em algum momento, algum argumento que vai entrar por algum atributo do mental soma é o que vai funcionar. É o mental soma. Ou seja, qual seria o ideal, né? A gente conseguir, a hora que você quer ajudar uma pessoa nessa situação, a gente conseguir vislumbrar qual é o atributo mental somático que vai pegar aquela pessoa. O gancho. Né? O gancho. Ou é o brio, ou às vezes é a qualidade de vida, ou então a pessoa ficar apavorada porque ela vai dessomar amanhã, se ela não... Tem gente que você consegue, né? A pessoa fica apavorada. Ela lê um negócio que aquilo causa tal problema físico e que as estatísticas mostram que tanto tempo ela vai morrer, vai dessomar, ela fica apavorada e recua. Então, sempre passa por uma cunha mental somática. Porque a questão não é somática, ela é holossomática. Exatamente. Né? Mental e aí é a questão... É o primeiro, antes de tudo, está ali no mental soma, a forma de distorção. Aí é a questão daquela compensação, aí entra a questão da compensação atributiva, né? A gente conseguir pescar o atributo mental somático que vai conseguir ir contra aquele travão emocional, né? Essa é a fórmula. Agora a questão é qual, né? Como a gente, em função da pessoa, isso vai variar, né? Nós, como assistentes, pessoas que nós trabalhamos energia, o acoplamento, a síntese, assim, é importante esse emprego na medicina, para ajudar as pessoas, né, nos tratamentos de drogas. Você vai entender como que a pessoa vai funcionar. Você faz o acoplamento e tudo mais. A consciencioterapia é isso. A pessoa, você vai entender, você vai ler a pessoa, a partir disso vai pegar os ganchos da pessoa. Com certeza. Nesse caso desse modus operandi, né, o parapsiquismo aí vai ajudar demais, né? Tanto na questão da leitura ali do que vai funcionar melhor para a pessoa, como, claro, mesmo que a pessoa aquele quase chavão que já virou para a gente, mas que nossa, funciona muito, é você conseguir captar ali, né, do ponto de vista parapsíquico, o que é melhor para aquela pessoa, entrar em contato com o amparo daquela pessoa, né, conseguir descobrir esse veio, né. Independente se ela é afinizada com o paradigma consciencial ou não. Se a pessoa entra física, você tem como abordar. Porque ela tem energia independe do paradigma, claro, independe do paradigma consciencial. Né? Então, isso é uma questão intraconsciencial. É muito caso prático. É por isso é difícil a gente dar aqui, falar, como que é o melhor jeito? Qual que é o caso prático? A gente pode ver se a gente ajuda. No caso prático, a pessoa ali é bem mais concreto isso. Né? Fala, Cleverson. Daniel, aqui em parafatologia, na 9ª linha, de baixo para cima, queria que você abordasse um pouco mais sobre a paragenética predominando no atual soma da Kunsin e a atual soma da Kunsin influenciando na paragenética. Você poderia falar para a gente sobre a questão da homeostasia no atual soma? Bom, aqui você vê que a gente tem dois vieses da paragenética. E tem vários aqui itens, né, a respeito da paragenética que eu tratei aqui na fatologia, que é um aspecto muito importante para você entender o valor que tem a reciclagem anti-holossomática. Né? Primeiro, como a anti-holossomática como um traço de vidas passadas e a reciclagem anti-holossomática como a causa de futuros somas mais saudáveis, possibilidades de você ter um macrosoma dependendo da sua proex e tudo mais. Então, o que você faz hoje com o seu soma, com o seu holossoma, vai influenciar diretamente o seu futuro. E o que você fez no seu passado influencia diretamente o que você está no seu presente. Então, por exemplo, se você está nessa vida, eu estou vivenciando um novo padrão, que seria aquele padrão homostático de referência, vamos lá, que supostamente eu vivi no curso intermissivo. Então, eu estou efetivando esse padrão homeostático de referência agora, na vida intrafísica, onde aqui na construção, tá, aqui, né, tem o professor Valdo falou do andaime, e aqui é o edifício. Então, é aqui que a gente está vivenciando, estamos efetivando, tornando aquilo concreto. E isso vai ter completa relação para as próximas existências.
Então, acho que é isso. Tá respondido, Cleverson? O que restou de dúvida? Para mim não ficou muito bem claro, né, na questão assim que a gente vê hoje na sociedade, né, pessoas também com soma, né, mas a questão da seriexologia, né, a pessoa não consegue ainda, né, tá nesse soma, conseguir a questão da sexualidade, né. Então a questão da genética, tem a questão do ambiente também que influencia. Então eu queria que você abordasse um pouco mais sobre isso, né, abrisse mais a questão assim do posicionamento, né, da conscienciologia, né, nesse ponto. Só um minuto, só para eu entender, você está colocando a questão da influência da paragenética no soma, na situação da pessoa hoje. A pessoa ter vivido várias vidas, né, da serexologia, certo, né, claro. E a pessoa, por exemplo, como eu tenho amigas que são casadas, têm filhos, fala assim, Cleverson, eu tenho a mente de homem, mas o meu corpo é de mulher. Ela pensa como homem, age como homem. E ela fala claramente isso. O psiquismo como masculino. Exatamente. Porque aí tem várias questões envolvendo isso, né? Vamos por partes. Mas isso é uma realidade que existe. Isso é uma realidade que existe. Inclusive eu tenho amizade com ela. De anos, mais de 15, 20 anos que a gente somos amigos. Mas ela deixa bem claro isso. E realmente ela tem a mentalidade de homem. Não tem como negar nas atitudes, nas palavras, nos gestos, inclusive com os filhos. Assim, em primeiro plano você vê que tem, assim, eu não conheço ela, não sei o passado dela, não sei quem ela já foi no passado, né? E se ela já foi homem, se ela já foi mulher, se isso se repete nessa vida ou não, né? Então é difícil falar do caso da sua amiga especificamente, mas é uma hipótese dessa transição que você tem. A paragenética, ela influencia o soma. Não é somente a genética, não é somente o gene do pai, da mãe. O que faz o XY, o seu XX ou o seu XY? O que faz? Né? Isso é uma possibilidade de um estudo, para a gente aprofundar um pouco mais. Porque essa questão própria quando você coloca mentalidade de homem, né, eu já faço a primeira pergunta, o que é mentalidade de homem? Né? Tem todos Porque uma coisa são essas abordagens, esses testes feitos, né? Tem muitos testes de psicologia. Eu mesma uma vez fiz um que era para você medir o percentual de reação sua mais masculina ou feminina de acordo com o padrãozão aqui da sociedade do planeta, nesse momento evolutivo, né? Isso também vem mudando com o tempo. Mas, enfim, claro que tem os aspectos biológicos, lado esquerdo, direito, e os aspectos psicológicos, mas a gente precisa pensar a questão mais ampla, que é a configuração nesse corpo masculino ou feminino, de modo que isso não atrapalhe a nossa vida enquanto seres no gênero masculino e feminino, mas considerando que a gente, de fato, não é nada disso. A gente é uma terceira condição, né? Que é a condição consciencial, independente a consciência disso. Sexuada, né? Consciência então, às vezes, a pessoa teve 10 vidas seguidas ressomando no corpo de homem. E, de repente, ela precisa, é melhor para ela ressomar no corpo de mulher. Ela vai ter características mais masculinas, entre aspas? Deve ter, mas isso não necessariamente é ruim, pode ser bom para ela. Isso não deixa que ela seja mulher. Então, são várias abordagens que você tem que fazer quando você considera, né, Daniel, esse cotejo. Genética e paragenética. Isso eu entendo, entendeu? É compreensível na minha concepção, né? Porque eu já sei disso. Mas ela também é totalmente parapsíquica. Né? Essa sua amiga. Essa minha amiga. O que ela fala, acontece. E antes mesmo ela já vê todo o cenário. O que está acontecendo. As nossas conversas demoram até altas horas da noite, né? Mas então, assim, uma coisa que eu não entendi, quando ela coloca para você, puxa, eu tenho a mente, eu penso como homem, é isso que ela fala? Sim, claro. O que será que ela quer dizer com isso? Será que ela é mais racional? Que ela bem tem, mais racional. Que ela é mais decidida? Porque tem uns estereotipos. Não, apesar que a mulher... Olha, homem é assim, toda mulher é emotiva. A mulher é mais emocional. É isso, né? Não, mas a atitude dela, entendeu? Atitude, inclusive isso dá muito conflito entre os filhos, né? Dá uma briga. Posso assim. dar uma... Sim, claro. Um palpite aqui? Veja bem, primeiro tem que saber se a pessoa tem conflito de orientação sexual, esse é o número 1. Conflito de orientação sexual se refere exclusivamente ao corpo
que a pessoa tem. Se o soma é o corpo menos duradouro, é aquele que acaba mais depressa, é sinal que a valoração do que a pessoa está dando no holossoma é para o soma. Então, isso aí já tem um furo grande nesse aspecto. Quer dizer, um processo de valorização e de relevância. Quer dizer, que a relevância maior é do soma, no caso da pessoa. O que adianta ter o paracérebro? O que adianta ter o mental soma? O psicossoma, que é até mais duradouro no sentido da série X, se o soma da pessoa é que está valendo mais. Então, precisa ver em que setor isso está. Porque psiquismo feminino e masculino todos temos, porque como já fomos homens e mulheres, claro, adquirimos no paracérebro as habilidades dos dois gêneros. Agora, tem gente que quer um terceiro gênero, aí fica mais complicado. Veja bem, se é uma questão de orientação sexual, a pessoa tem que definir bem claro. Tenho um problema de orientação sexual. Isso geralmente tem base numa inadaptação do soma atual que a pessoa tem. É só ver no Cristo Espera por Ti, mente de mulher em corpo de homem. Então, aquilo é o basicão. É o mas que ela não tem problema com a sexualidade. Se não existe por aí, ela tem que... Ela ou quem seja, a gente incorpora as qualidades masculinas no uso do cérebro físico e incorpora as qualidades femininas e ambos vão para o paracérebro, que aí é uma outra realidade, que a fonte da paragenética é o paracérebro, é onde você organiza. Quer dizer, não tem isso que a qualidade é mais do homem. O homem tem um corpo mais estável, ele não passa por choques hormonais, então ele acorda e dorme com o mesmo corpo. A mulher não, cada dia ela acorda com um corpo diferente. Então, por isso, ela tem uma variedade, às vezes, de humor, uma certa labilidade e tudo mais. Agora, qual a importância que está tendo isso? Está ajudando a pessoa na vida atual ter um paracérebro estável para poder render, racional, o pensamento concreto? Está bom? Então, vamos em frente, porque senão isso ganha também um status de uma coisa que nem merece. Agora, o ibope que você dá. Diante do fato de que o paracérebro é que manda. E a paragenética vem do paracérebro. Agora, em relação a esse caso, eu acho que tem que cuidar, não sei se é o caso dessa sua amiga, mas tem que cuidar porque existe uma cobrança muito séria da SOCIM de que as mulheres têm que usar cor de rosa e salto alto e cabelo louro, por exemplo. E que se ela não está por aí, ela está fora da casinha e ela tem problema. Então, a pessoa também tem que ter um mínimo de equilíbrio e de autenticidade para entender que ela pode ser diferente, que isso não quer dizer que ela não seja feminina ou que ela não possa atuar de uma maneira efetiva e ser feliz, não é? Porque ela não é igual ao que a sociedade pede que ela seja para vender mais coisa, porque é o modelito da televisão, é a revista, é o que faz sucesso aí de modo geral, né? Não é... Tem mulheres e mulheres, tem perfis e perfis, né? Então, às vezes, eu conheço gente que fica, de certo modo, sofre com isso, porque a pessoa não consegue se encaixar nesse padrão, desse modelo que alguém inventou, né? Que não necessariamente é um modelo evolutivo bolado pelos evoluciólogos para a gente melhor evoluir num ginossoma ou num androssoma, né? Então, isso eu acho bem complexo, bem sério, que eu acho que é uma dica que você pode dar para sua amiga, porque ela não precisa ser igual a todo mundo, né? Ela não precisa pensar cor de rosa para ser mulher. Então, é isso. Dulce. Agora, acho que outra coisa que talvez possa ajudar ela é, já que ela tem um parapsiquismo aí, né, que, como você falou, às vezes convidar ela para ir a alguma palestra, ver se isso também pode ajudar ela, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com alguns atributos nossos, porque a gente não sabe que isso é possível, que isso tem, né, uma questão multidimensional, que isso vem de outras vidas, né? E aí a gente entra, que eu queria falar uma coisa sobre a questão da paragenética, ligada à questão da adição a algum tipo de substância, a drogas, né? Que, assim, eu imagino, dentro por exemplo, da minha casuística, que, assim, existem muitas adições que nós temos nessa vida ainda, que elas são resquícios de outras, né? Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu costumava escrever e fumar. Eu não conseguia escrever sem fumar. Para mim era difícil. E era um traço meu muito óbvio que isso não é muito normal. As pessoas que me rodeavam, a maioria delas não fumava e aquilo era tipicamente meu. Então, acho que também existem algumas questões de que a gente tem que limpar realmente parte do nosso temperamento, parte dos traços que eles ficaram viciados na gente, né? Toda a questão do porão. E aí eu entro na questão que eu queria comentar, que é o processo de cada um, ele é muito pessoal da autoconscientização sobre o uso de substâncias, né? Por exemplo, meus pais estão na Conscienciologia desde que eu tinha 4 ou 5 anos, e ainda assim
né, com todo o conhecimento que eu tinha, eu caí nessa, né, por uma questão pessoal, né, durante o porão, e eu demorei muito para conseguir sair daquilo e realmente falar, olha só, eu estava fazendo uma coisa que não estava correta, porque eu ainda estava sabendo que isso era negativo para mim, eu sabia da questão multidimensional, das consciências que estavam comigo, e ainda assim eu tive uma dificuldade muito grande de limpar aquilo. Então, acho que tem uma força paragenética, né, serexológica muito grande, que também prende muito a gente. Então, até que ponto a gente não tem que fazer toda uma viragem, né, de alguns traços que eles são nossos há muito tempo e ir limpando eles. E, obviamente, não é um processo fácil, né? Então, muitas vezes a gente vai falar para as pessoas toda aquela lista de coisas negativas que tem e ainda assim ela não vai conseguir visualizar aquilo realmente e colocar na prática, porque embora ela saiba tudo aquilo, ainda tem um padrão superior que, se ela não mudar toda a questão energética dela, mentalidade, né? Quais são as prioridades dela, ela vai ter muito mais dificuldade de conseguir atravessar, né, aquele momento e aquele tipo de adição. Só um comentário a respeito do que a Tainara falou. Tem um item aqui na parafatologia que eu trago de sexta linha de cima para baixo, né? Que é o parafato de Aconsim ressomar reciclada após a imersão em curso intermissivo. Isso é muito interessante, né? É uma hipótese que eu tenho bem, assim, para mim, bem lógica. Pelos critérios da proexologia, a gente não vem numa proex para a gente fazer algo anticosmoético. Não sei se alguém tem algo assim a constatar a respeito, né? Consenso. Mas é consenso isso, né? Como é que você vai sentar com você? Olha, você vai ressomar, você vai usar maconha, drogadição, não, você vai passar, ou então você vai lá, você vai dirigir carro que nem louco, certo? Até o momento de você quase morrer, aí você vai mudar. Não é assim. Aí você fala assim, aquela pessoa lá, ela nasceu ali para fazer aquilo e morreu, igual mártir e tal, né? Não é assim, não é assim. É anticosmoético, é bem claro que não faz parte da proexis, certo? Consenso, né? Então, a gente pode considerar que, apesar da dificuldade que a gente tem, apesar de ter a paragenética preponderante, a gente já vem pronto para isso. Quem é intermissivista, acho que vai entender um pouco mais, né? E isso indica, assim, que da minha parte, olha, teve uma teimosia bem grande aí. Obviamente eu tenho minhas circunstâncias atenuantes que eu considero, mesológicos, sim, mas, como a gente sabe, evoluciólogo não corre risco, né? O risco foi por minha conta, é minha responsabilidade e fui eu que desviei, é um desvio. Inevitavelmente eu considerar que o uso de droga é um desvio. Eu já estava reciclado, pronto. Então, foi uma insistência nesse aspecto que, apesar das dificuldades, a gente tem que ver que parece que tem que bater na parede, bater na cabeça na parede, bater na cabeça, até que a gente entenda, né? Fala, ajuda, amparo, tudo mais, estou aqui, estou vivo, não dessomei prematuramente, né? Ainda sou novo, né? Vai ver, não sei, mas eu estou fazendo força para permanecer nesse estado, já não vivencio as situações que antes poderiam envolver algum risco maior da minha vida, já mudei meu jeito de dirigir, já não ando mais de moto, já não uso mais droga e tudo mais. Estou tentando retribuir o que o amparo me deu até hoje, me manteve vivo até aqui, tanto é que um dos motivos de eu fazer esses verbetes é a retribuição, e que as dificuldades elas existem, mas que não sirvam para que a gente se vitimize, para que a gente não tenha uma responsabilidade sobre esse problema. Eu sou muito grato realmente ao amparo, porque tem situações da minha vida que foram bem claras, que não foi só a toxicomania para mim, foi também a riscomania. Inclusive a riscomania foi mais preponderante na minha vida, que foi desde cedo. Desde lá que eu tinha lá 9 anos de idade, 10 anos de idade, que eu andava de moto, sempre gostei de muita velocidade, sempre caí muito. De bicicleta, de skate, de machucado, de moto, já caí de moto, já bati carro, porque eu corria, porque eu dirigia que nem um louco. Sim, então o amparo teve um trabalhão comigo para me manter vivo até aqui. Um trabalhão. Realmente, então, eu tenho uma retribuição e eu assumo essa responsabilidade. Eu acho que quem passou por isso tem algo a dizer, principalmente se você levar em consideração o trabalho do amparo em relação a isso, né? Nós todos agradecemos muito também, somos muito gratos aos seus amparadores. Todos, né? Todos. Eu queria falar algo que a gente dá muita importância, por exemplo, à genética. Então,
Sí, no, mi mãe era depresiva, mi pai também, então eu sou depresiva. Van ao doctor e pedem medicação para isso. Mas agora na medicina se ve que a genética pode manifestar-se, pero puede no manifestarse tan solo mudando, trocando, cambiando los hábitos. Entonces, la salud no está solo en la genética o en la paragenética, en los trazos. Uno puede tener una paragenética muy buena, mas en esta vida no está sabiendo cómo manejar su cuerpo y las diferentes situaciones que se presentan, y sus trafores no los está expresando como es. Lo mismo pasa con la genética. La genética es así. Yo, por ejemplo, a mi edad, mi mamá y mi papá ya tenían algunas patologías. Yo no he expresado ninguna enfermedad ainda. Sí, pero yo cambié hábitos alimenticios, yo no tengo sobrepeso, en fin. Son muchas cosas que es diferente. Entonces, la genética es una información que uno tiene, pero que uno puede manobrar con ella, no es algo que está ahí, tanto para lo bueno como para lo ruim. Então, eu acho que a saúde está mais em como uno se relaciona, mais com os hábitos, como uno maneja essa informação com o meio, com isso. E a gente sabe que ao longo da evolução a paragenética vai se sobressaindo, né? Então é o que vai comandando mesmo. Quanto mais a gente mais evolui, mais a nossa paragenética se sobrepõe, né, a uma genética porventura pior e acho que até mais problemática. Então a gente não pode esquecer isso, né, na condição de intermissivista. Não é mesmo? O que você pensa, Daniel? Não, até sem lembrar o que a Malo trouxe, a questão da autonomia e heteronomia, sei como um debate, eu acho que até certo ponto a genética poderia ser um determinismo também, né? Então a gente, com esse trabalho, com essa proeminência do paracérebro no holossoma, proeminência do mental soma, a gente vai, né, se tornando mais consciex que consim, ou seja, a paragenética vai predominando, a gente vai assumindo mais o livre-arbítrio, a autonomia, e sendo menos, né, no caso, por exemplo, que ela até trouxe, menos sujeito às determinações da genética. Daniel, como você percebe em você a autocura da paragenética através dessa recim profunda, cirúrgica, que você está fazendo? Como você percebe essa autocura, que é definitiva, é a única definitiva? É através da recim. Porque a energia não cura, ela é um meio, ela atenua até você mudar. Quando você muda, você já não precisa mais da energia, porque você já mudou. Então, como você vê o efeito da sua recim cirúrgica na paragenética? Como você se sente hoje em relação ao futuro, por exemplo? Você já tem uma convicção íntima de que o seu outro corpo não vai repetir isso? Isso é muito interessante, essa pergunta, muito importante, eu reflito a respeito disso. Tem alguns pontos aqui do verbete que eu abordo, por exemplo, aqui em politicologia, a meritocracia do macrosoma. E isso eu levo muito em consideração nessa recim que eu estou fazendo, né? Eu não tenho ainda assim elementos para levantar a hipótese de que eu sou ou não sou macrosoma, mas por enquanto eu trabalho com a hipótese que eu não tenho macrosoma. A minha hipótese é essa, que eu não tenho macrosoma. Até assim, eu posso, né, estou aberto a essa pesquisa e tudo mais, tem que ver, tem que refletir, né, ver assim, deixar os anos passarem para ver como é que são esses reflexos do que eu tive, o futuro e tudo mais. Ver o que isso danificou o meu soma. Mas eu tenho consciência de que eu fazendo essa, além do motivo da retribuição aos amparadores, a responsabilidade interassistencial, eu quero vincar isso na minha paragenética. E isso é muito importante, realmente. E esse é um dos motivos, acho que não sei se eu posso falar o principal ou não, mas ele predomina, vai, nesse meu trabalho que estou fazendo. Obviamente não vai terminar com 3 verbetes, né? A recim continua, eu ainda tenho planejamento de continuar pesquisando isso, né? Assistir mais, deixar aquilo realmente dentro, né? Bem ali no meu paracérebro e entender. Então, acho que no futuro, o que eu vislumbro para mim é não passar mais para essa situação. Porque eu vejo que tem gente aqui na Conscienciologia que eu já conversei, que a pessoa ela nasceu com um valor bem claro de que ela não ia cair nisso.
realmente desde cedo a pessoa teve todo lá na família dela, mesologia, bebida, tal, cigarro, e a pessoa nunca entrou nisso. Então, qual que é a diferença dela? É bem diferente, né? Daniel. Oi, Cris. Eu vi que aqui na sua argumentologia, ao longo do seu verbete, você traz muitos exemplos relacionados à anti-holossomática, principalmente com relação à adição a drogas, substâncias químicas, né? Até a questão do workaholics, né? O que você acha que hoje em dia, porque hoje em dia eu vejo que há outros tipos de adição, né, mais presentes, inclusive, na nossa sociedade moderna, por exemplo, a condição da tecnologia, né? Até que ponto você acha que essa adição à tecnologia, as mensagens de celular, aos textos, aos posts lá que a pessoa fica mandando no celular, até que ponto isso também é uma prática, né, anti-holossomática? E não sei se valeria a pena, né, acrescentar algo mais específico com relação a isso, né? Porque a gente sabe, por exemplo, já foram diagnosticados determinados tipos de enfermidades que se relacionam justamente com o uso excessivo, né, a pessoa digitando excessivamente com os 2 polegares o teclado do celular para mandar texto, né? Na Coreia do Sul já existe todo um programa, inclusive do governo, no sentido de reabilitar jovens que são totalmente alienados do convívio social em função de um excesso de comunicação ou de horas que se ficam, seja no computador ou também através... Ninguém mais se comunica diretamente, as pessoas se comunicam por meio de mensagens de textos e WhatsApp e por aí vai, né? Como é que você vê esse novo viés de vício na nossa sociedade? Qual que é a influência disso na condição da anti-holossomática? Eu acho que a influência ela é bem dominante. Ela é uma possibilidade também de um vício incluído dentro dessas circunstâncias aqui, né? Principalmente que eu falei daqui, que você comentou, da parte grosseira em relação ao soma. Eu acho que a gente pode incluir, refletir a respeito, não sei se vai... É que eu não busquei realmente ser tão exaustivo em relação a isso nesse ponto aqui. O que eu salientei no de soma prematura anunciada, eu retomei aqui. Mas isso não quer dizer que existam outras formas de vício. Que é a questão dos videogames. Os videogames. Né? Inclusive, essa a questão coisa da própria internet. A internet, né? A coisa esse exemplo, não sei se foi da China ou da Coreia do Sul, que eu li recentemente, que jovens têm que ser internados para se desviciar a internet. Isso aí realmente é uma loucura. E não só, acho que, malefícios somáticos, como a visão, a pessoa não pisca quando ela está no computador, né? Ela fica com dor no olho. Às vezes eu trabalho mesmo em frente ao computador, eu fico lá vendo, né? E às vezes eu mesmo fico com dor no olho. Então, imagina a pessoa lá que ainda mais fica vidrada, tem a tendinite, mas também tem a parte cerebral, a pessoa também tem a parte psicológica, a gente não tem mais relacionamentos sociais, tudo isso influencia no fundamento, vamos dizer assim, da anti-holossomática, né? A pessoa fica cada vez mais evidente essa condição, né? Eu acho que pode-se levar em consideração isso sim, nesse aspecto. É mais um caso. Não sei se a gente for estudar, tem muita coisa que a pessoa vai... Porque eu acho que estão bem representados, né, nessa questão mais dos grosseiros, né? A questão da ansiedade, da falta de atenção, né? Tem muita coisa... se você pegar os elementos... Consequente, né? Consequência negativa, né? Do uso exagerado da tecnologia, né? Talvez valesse a pena explicitar. Às vezes, assim, realmente para a gente levar em consideração... esse termo, né? Trazer mais para a enciclopédia, às vezes levar mais em consideração isso, inclusive, né? Que às vezes a gente não aborda tanto que não é a nossa realidade, mas é uma coisa muito nova, que a gente não acompanha, a gente não entende. É fácil, até o lugar comum, ver o vício como droga, riscomania e tudo mais, mas às vezes a gente tem que atualizar o nosso conhecimento para levar em consideração e estudar essas pessoas e ter condições de assisti-las. Mais que a gente não passe por essa condição, a gente tem que ter condições de assisti-las, né? Eu acho que, respecto a isso, todo tipo de adicción es una adicción a una monoidea, ya sea manifestada en una sustancia química, en una actividad, en el internet. Todo es una adicción a una monoidea. Y yo acho que esa monoidea disminuye el nivel cognitivo de las personas. Por ejemplo, en la depresión
hay déficits de atención, hay muchos déficits cognitivos que se ven en la persona solo por estar con una monoidea en la cabeza que está disminuyendo su capacidad de pensamiento. Entonces, volviendo a lo de cómo erradicar todo evento de la paragenética, para mudar eso desde la paragenética, yo acho que es mudar todo lo que sea, cualquier tipo de actitud que sea adictiva. No solamente dejar la sustancia, sino que uno puede ver en la gente que es adicta, que después de que dejan la sustancia se vuelven adictos a una religión, o se vuelven adictos a su pareja, o se vuelven adictos a cualquier otra cosa. Entonces es como limpiar eso de esta vida, todo tipo de adicción, todo tipo de monoidea que se representa en su vida, para que en la otra vida não se manifeste. Eu acho que é como o caminho. Tem para esse caso aí, tem aquele verbete da Adriana Chalita, vício, né? É um verbete bem consistente nesse aspecto, a gente estudou aqui. Adicção, né? Anti-adição tem. No caso que ele falou do vício, uma apego à monoideia, né? Tem aquele outro lá do Amin também, que é o ruminação mental. Ruminação mental, que também é um vício, né? Um vício pensênico, né? Você está lá viciado naquela ideia. Bom, vamos lá, tem várias perguntas. Na Fatologia, página 15, segunda linha, você poderia exemplificar a viragem autoevolutiva vivenciada pela mudança de valores intraconscienciais e reverberando no holossoma? Só para ser um pouco mais sintético, que aqui a gente tem bastante, né? Eu já salientei um pouquinho da minha casuística, né? Em relação à minha viragem, à minha recim. Nesse aspecto dos valores intraconscienciais, é bem assim, bem claro. Um valor que eu tinha, por exemplo, antigamente, é o bolvidismo, o hedonismo, eram valores meus. Eu realmente pensava, eu prezava por aquilo. Eu tinha até um discurso a respeito daquilo. Eu vou viver uma vida boa. Boa segundo os meus parâmetros de boa, segundo aqueles seus prazeres a curto prazo. Mas você vê que a partir da recim, você muda isso, você muda os seus valores, né? Inclusive, a gente está condiz com o trabalho que a gente está fazendo agora, o CGC, mas o CPC é um instrumento muito interessante para você fazer essa mudança dos valores, né? Como instrumento pessoal de superação na reciclagem antilossomática. Eu até salientei que o CPC ele está ali como um instrumento, ferramenta, né? Como eu falei, ferramenta número 1 da reciclagem antilossomática. Eu comecei a empregar o meu CPC não diretamente, quando eu comecei essa reciclagem, que ela está ainda acontecendo, mas ele é um instrumento que eu utilizo. E não só o CPC, mas eu também acabo não concretizando os meus valores numa cláusula do CPC, mas eu tenho valores. Eu sei que algumas situações, por exemplo, eu não vou mais me inserir. Eu sei agora o que é melhor para mim. Por exemplo, se a pessoa me chama, né, para fazer alguma coisa, e eu sei que aquilo já está num excesso, não devia estar lá, eu sei que eu vou. Agora eu já tenho mais uma habilidade maior, porque eu tenho um valor mais claro. O que eu vou fazer? Prefiro ficar em casa estudando, prefiro ficar em casa com a minha namorada, prefiro me preservar, não vou estar em situações que envolvam risco e tudo mais. Então, essa aquisição desses valores intraconscienciais, eles vão reverberar diretamente no holossoma. Eles vão trazer homeostasia para você, vão trazer um padrão de energia mais positivo. Você vai se aproximar mais do amparo, você vai se distanciar do assédio e tudo mais. Agora, na pensenologia, na página 15, quarta linha, você poderia discorrer a respeito da flexibilização holopensênica? Certo, acho que bate bastante com o que eu estava falando agora. Eu era bem rígido em relação aos meus valores no passado, a questão do hedonismo, do bolvidismo e o que eu prezava. Então, isso era assim, a pessoa vinha conversar comigo e falava, que besteira, tal, e era aquilo. Não mudava. Então, aos poucos, aquilo foi quebrando. Aos poucos eu fui tornando o meu pensamento mais maleável para abrir a possibilidade de eu estar errado. Então, acho que você ter uma flexibilidade rígida, isso inibe a reciclagem. Com certeza. Então, é importante esse processo de flexibilização. Então, o CPC, nesse aspecto, você pode pegar lá e trabalhar a flexibilização pensênica através do seu CPC,
Então, como um instrumento da reciclagem da antilossomática, você pode colocar uma cláusula de flexibilização da sua manifestação, da sua pensenidade. Agora, ainda em pensenologia, na página 15, no final da quarta linha, você poderia exemplificar a influência da pensenidade no triunfo frente às doenças somáticas e, em seguida, a força curativa dos autopensênios cosmoéticos? Acho que em relação a esse primeiro item da influência, novamente o David Servan-Schreiber, ele fala, né, dessa questão do câncer. E ele trata de um capítulo lá da questão da mentalidade da pessoa que tem o câncer, né? E até da mentalidade que é um terreno fértil para o desenvolvimento dessa doença, ou um terreno infértil para a saúde, né? Eu tenho conheço uma pessoa que, assim, até é interessante como você vê até que ponto chega. Foi bem claro para mim. Ele comentou que desde cedo ele sabia que ele ia ter câncer, desde cedo. Então, mas mesmo assim ele fumava, bebia, tinha um comportamento assim excessivo, colaborou também, mas ele também tinha mentalidade desde cedo. Leucemia aos 28 anos de idade. Está vivo, está bem, tal, tudo mais, mas ainda tá em processo, sempre tem que fazer uma operação, tudo mais, tá, tem sequelas. Então, assim, de qualquer maneira, sabendo como funcionava a pensenidade dele ou não, o câncer estava presente na pensenidade dele desde muito cedo. Não que assim, não vamos ser ingênuos, vou pensar, não vou ter câncer e você não vai ter câncer. Não é assim também, né? Mas aquilo, de certa forma, alimenta. E alimenta também no processo da cura. Então, essa aqui, nesse próximo item, que é a força curativa dos autopensênios cosmoéticos, então, você trabalhando a sua pensenidade, você tem um processo de homeostasia, de cura. Por exemplo, eu machuquei meu joelho aí um tempo atrás, tenho um problema aqui no menisco, e eu machuquei uma vez, eu machuquei de novo. A segunda vez que eu machuquei, eu fiquei muito baqueado, porque dói muito, e eu pensei, puxa, eu sou tão novo, vou ter que operar o joelho e tudo mais, mas eu fui lá e me inscrevi na paracirurgia. À distância, né? Na semana que eu machuquei, me inscrevi na paracirurgia. Estava lá no meu quarto, né? A duplista até participou comigo, ela também vivenciou esse experimento. O curioso foi que não tive um tratamento no joelho. Não foi isso, a energia não foi no joelho. A energia foi na minha forma de ver o problema. Então, a forma de ver o problema, eu tinha uma forma completamente trafarista. Isso aqui vai me prejudicar a vida inteira, né? Tem aquele personagem, aquele filme, As 5 Pessoas que a gente encontra no céu, não sei se o pessoal assistiu aqui, com o John Voight, que ele toma um tiro na perna, e ele torna aquilo, né? Ele se apoia naquilo a vida inteira. E é uma pessoa amarga, sozinha, no final da vida dele e tudo mais, mas ele já pegou aquele problema. Então, como é que ele vai superar esse problema se ele está apegado a ele? Então, como é que eu poderia superar essa dor no joelho e tudo mais, esse problema que é um problema que, até certo ponto, segundo médicos, exigiria uma operação, se eu mesmo não tinha, se eu já me debilitava, me tornava débil em função daquilo. Hoje em dia, assim, passado quase um ano daquele problema, não tive que operar, está muito melhor o meu joelho, eu sei das minhas limitações e eu não precisei operar ainda. Mas o importante daquela paracirurgia foi eu ter um pensênio cosmoético a respeito disso. Agora, em contraponto, tem a questão realmente do efeito das bioenergias, né? E tem uma pergunta para isso. Parafatologia, página 16, quarta linha. Você poderia aprofundar a autorregeneração celular através das bioenergias, da ectoplasmologia? Então, continuando nesse contexto aí do meu joelho, aí, eu não satisfeito com a mudança da pensenidade, obviamente, eu, né, todo dia energia no joelho, e eu comecei a perceber que quando energizava eu estava muito melhor no dia seguinte. Não que eu estou completamente curado, não é isso. Tenho ainda os talos, tudo mais, mas ele está bom. Ele está bom, e eu percebi que se eu não fizesse, aquilo ia poder, o risco dele estar mais frágil era maior, de um tropeço, de um piso em falso e tudo mais, isso acontecia. Então eu insisti bastante, todo dia. Ela também esterilizava o meu joelho, também pediu para um amigo também esterilizar para o meu joelho e tudo mais, diretamente. E, assim, uma casuística é minha, eu tenho... Não vou concluir diretamente que aquilo que foi ectoplasmia, se foi não, mas tem uma relação, se tinha... Quando fazia, doía. Quando não fazia, doía. Quando fazia, não doía.
quer dizer que tem alguma relação. Não só isso, a gente tem em casa, aqui esse pessoal pode falar muito tem o pessoal melhor que eu. das dinâmicas. O pessoal aí, pode falar muito, mas o pessoal da ectolábio, não sei se a pergunta para a pessoa conheceu. A própria condição do tenepsista, né? Na TENEPS a gente às vezes passa aí por processos sérios, né, de intervenção em algum órgão, alguma parte do corpo já mais prejudicada. E tem uma melhora. Então, né? isso é um parafato, realmente, para quem experiencia, para quem pesquisa o assunto. Né? Dulce, a pessoa pode também desenvolver o ciclo da autorregeneração, se todos os dias ela conecta a central extrafísica de energia com a recinha, a vontade forte que a pessoa tem, o trabalho de regeneração celular integral, que as bioenergias atuam em nível celular. Então, você pega célula, tecido, órgão, sistema, e começa lá pelo paracérebro. Então, o ciclo de autorregeneração da pessoa é ela que desenvolve, ela que desencadeia, e é algo que se cultiva todos os dias. Você entendeu? Ao invés de simplesmente a energização, você desenvolveu um ciclo pessoal de autorregeneração em nível celular, que a recim você já está fazendo. Isso não vai acontecer na pessoa que fica diante do espelho repetindo besteiras, como às vezes a psicologia prega, não é nada disso. A recim está comendo solta de um lado, mas desse lado de cá você está fazendo a sua parte, que é o ciclo de autorregeneração. Como? Através da ortopensenidade, corrigindo os pensamentos na raiz. Eu vejo que toda forma de adicção, ela tem um temperamento raiz. A pessoa, tudo que ela fizer vai ser obsessivo. Se ela jogar tênis, ela vai jogar tênis até a exaustão. Se ela for andar de bicicleta, ela será um ciclista patológico. Se ela for jogar futebol, a mesma coisa. Se ela for escrever, vai ser patológico. O temperamento é obsessivo, autodestrutivo. Então, tem que corrigir lá no paracérebro. E ela começa a respirar a saúde a partir da autopensenidade. E isso funciona. Porque se a pessoa tem ectoplasma e energia para interferir no meio, imagina o que ela tem como capacidade e poder para interferir no meio celular. Esse é o mais fácil que tem. E esse a pessoa trabalha. Então, é começar a dirigir toda a energia que a pessoa põe para fora da pensenidade, começar a pôr para dentro nesse sentido. Criar um ciclo para que ele seja não a segunda natureza, a primeira natureza. A primeira natureza seja o ciclo pessoal de autorregeneração celular à base das bioenergias. Central extrafísica de energia, ortopensenidade e recim comendo solto o tempo todo. Legal você falar isso, Malu, que aqui nesse último item que da argumentologia, isso mostra aí, dá um bom diagnóstico para você. Porque a homeostasia aqui, né, é a teástica da vida bioenergética. Essa é a teástica da vida bioenergética. Fala o microfone. Não paga imposto, não tem nada disso, e gera energia o tempo todo e é de graça. E ainda dá para sobrar, igual aqui a gente doa para o Paraguai uma parte. A gente pode doar para os outros também, fazer assistência. Que sobra, você tem e sobra. Mesmo quando você está com alguma enfermidade, alguma coisa, você ainda assim está assistindo e pode assistir. Tem nada que te impeça. Uma coisa é o seu soma que está com uma debilidade qualquer. O resto é o trabalho que você pode fazer. Só com uma ideia você pode ajudar a produzir a heterocura de alguém pela vontade da pessoa. Por que não? Então, é uma... Com certeza. Obrigado aí pelo aporte, né? Agora, professor Daniel, na página 16, final da 14ª linha, você poderia aprofundar a paragenética predominando no atual soma da Consim? Então, a gente falou um pouquinho ali com o Cleverson, né? Deu uma pequena para ela também, introdução. Né? Paragenética predominando no atual soma da Consim. Então, a paragenética é isso. Se a pessoa pode até, se ela não sabe o que é paragenética, ela pode até estudar na enciclopédia, que tem alguns verbetes. Ela pode até pegar aqui nas referências que eu trouxe, na remissiologia, alguns verbetes que falam sobre a paragenética. Né? Dentre esses, eu destaco aqui um que eu trouxe, que é o palimpsesto... Não, mas está na sua parafatologia. Está na parafatologia. Ele é um verbete, né? Cadê ele aqui? Aqui, na 17ª linha ou na 7ª linha de baixo para cima, que é o palimpsesto consciencial, tornando inseparável a relação intersomática. Então, a paragenética é isso. Então, a paragenética, você atua nela.
né? O que você faz fica lá gravado, né? Um vínculo paragenético é gravado no seu paracérebro, né? A Maru trouxe até aqui, o paracérebro ele é a sede da paragenética. Então ele fica lá gravado. Então ele vai, o que você fez no passado influencia o seu soma hoje em dia, o que você fez no soma presente vai influenciar seu próximo soma também. E aí é importante a gente lembrar, né, Daniel, que essa questão que você colocou da homeostase autopensênica, né, da importância disso, e obviamente isso inclui o trabalho com as energias, e isso vai estar contribuindo para a nossa próxima genética. Sem dúvida, né? sem dúvida. É a maneira mais prática e objetiva, batatófila da gente qualificar a nossa paragenética, né? É lidar bem com o que a gente tem hoje, da melhor maneira possível. Então, isso parece que é uma coisa boba, mas não é, né? Vamos dizer assim, é o maior investimento que a gente pode fazer na gente mesmo em termos de holossoma, né? É lidar bem com a nossa pensenidade para melhorar a nossa paragenética. E trabalhar com o holossoma é trabalhar com a manifestação da consciência. Claro, né? claro. Que é o veículo de manifestação da consciência. Né? Então, cada vez que a gente entra num padrão de pato-pensenidade, e aí incluindo a negligência com o holossoma, né? Não mexer com as energias, aí entra a sua listagem aí na argumentologia. Né? Sim, a gente vai estar dando tiro no parapé, né? Jogando contra o nosso próprio holossoma nas próximas, mesmo, né? No futuro próximo. Né? Então, essa conscientização é que é muito séria. Né? Agora, vamos lá, professor Daniel, na quarta linha, na página 18. Você poderia aprofundar o intermissivista obnubilado? Quarta linha, aqui, então é da... Página 18 da masculinologia. Isso. O intermissivista obnubilado é um verbete. Tem um verbete. É o verbete da Bárbara Maia, né? Isso. Acho que é o caso aí. Você poderia exemplificar a pergunta dele? Foi? Não, ele pediu para você comentar alguma coisa sobre o intermissivista obnubilado. Bom, né, eu estava assim, a hipótese minha que cada vez mais é provável que eu fiz um curso intermissivo, eu trago bastante holopensene de curso intermissivo aqui no verbete. Então, vamos dizer assim, isso não quer dizer que eu me tornei intermissivista no dia que conheci a conscienciologia, eu já era intermissivista antes, né? Então, eu praticando tudo que eu fiz até hoje, né, a anti-holossomática, a teática da anti-holossomática, eu me configuraria nesse perfil, nessa condição do intermissivista obnubilado, mas acho que se ele quiser aprofundar um pouco mais, ele pode dar uma olhada no verbete, que é bem interessante. A Bárbara o verbete da Bárbara é muito bom. Agora, a gente pode considerar essa questão da própria recuperação de cons, né? Acho que a maioria de nós, num nível assim de pré-serenão, pré-desperto, a gente passa muito tempo da vida, mesmo os inversores, né? Muitos anos até a ficha cair, não é isso? Não é só quem usou droga, não, ou quem... Não, claro que não. Aí é intermissivista em geral, não tem nada a ver com droga. É falta de recuperação mesmo, de cons, e a gente não ter lucidez para quem a gente é de fato, né? Então, isso é muito sério também. O professor Valdo, ele comenta, né? Já vi ele comentar inúmeras vezes, e outro dia, recentemente, ele falando da escrita da atual Mega Gespão dele, do léxico de ortopensatas, que ele gostaria são as ideias que ele gostaria de acessar ainda criança, né? Então, essa é uma técnica muito importante para a gente correr atrás, que é do autorrevezamento, né, através da escrita, por exemplo. Da cápsula do tempo. Da cápsula do tempo. A cápsula do tempo aqui também, das tertúlias, é outra técnica. É outra técnica. Se você não é verbetógrafo ainda... E audiovisual ainda, que é gravado. Você vai poder... É uma maneira de você conseguir antecipar e descartar essa condição de intermissivista obnubilado. Quanto antes. Quanto antes. Nossa, o ideal a gente... Mas eu penso que na próxima a gente já vai ter mais chance, né? A gente está trabalhando para isso, né? Desperdiçar menos tempo da nossa vida, né? Perdido, sem saber onde é que eu estou, para onde eu vou, quem eu sou. Se você for fazer enquete com os intermissivistas, é muito interessante. Tem várias abordagens, vários tipos de
de perdição, vamos dizer assim, obnubilamento, né? A maioria de nós passou por isso por muito tempo, até encontrar algum glimpse referencial, né? de curso intermissivo. Aí vem o amparo, aí vem o amparo, hein? Aí o amparo atua. Exatamente. Agora vamos lá, em Principiologia, na página 17, penúltima linha. Você poderia comentar o princípio do isso também passa, atuando sobre os eventuais contrafluxos advindos da reciclagem da anti-holossomática? Ok, esse princípio é bem interessante, né? Tem uma lei, né, da lei de paralegisologia, que seria, vamos dizer, que eu li até, acho que não me engano, num verbete, que é a lei da impermanência, né? Tudo é impermanente, tudo vai passar. Tudo vai passar, as coisas vão mudar, né? Então, em primeiro lugar, desse aspecto, a anti-holossomática vai passar. Você está reciclando, vai passar, vai dar tudo certo. Basta determinação, né, empenho, tudo mais, você vai conseguir. E nesse contexto aqui, atuando sobre eventuais contrafluxos, eu salientei alguns aspectos aí na fatologia, principalmente, por exemplo, o enfrentamento às pressões sociais, ao querer se tornar mais saudável, a necessidade de enfrentar o contrafluxo do status quo, da associação patológica, quanto ao posicionamento pró-homeostase holossomática. Isso são alguns exemplos desses contrafluxos que podem vir, porque eu estava lá num contexto, aí eu comecei a mudar meus hábitos, eu tinha alguns amigos, mas eu tive que enfrentar isso. E foi a certo ponto, né, não é difícil, né, não vou, que difícil, não foi assim, mas eu tive que, calma, vai dar certo. A convalescência, calma, vai passar. Eu vou trabalhar com as energias, eu vou superar, ainda bloqueios acontecem, independente corticais em mim, eu não estou na condição do bloqueio zero aqui, ainda estou, acho que, tem que trabalhar bastante para atingir essa condição, mas vai passar, eu vou conseguir. Então, é um princípio aqui que mantém você na linha, com foco, não deixa você esmorecer. Agora, em Tecnologia, na página 17, na segunda linha, ele pergunta como funciona a técnica da respiração voluntária, atuando enquanto reconector holossomático. Certo. Você, por exemplo, passou por está lá no trânsito, passou por um aperto, tomou um susto. O meu padrão de energia, às vezes, ele vai mudar. Você tomou um susto, não que eu fiz alguma coisa, mas ele vai mudar. Você tomou um susto. Para, respira. Quer restabelecer? Tá meio assim? Para, respira. É isso, a técnica é isso, respira. Não consegue fazer ver? Está meio assim, com a cabeça meio assim, fora do lugar? Para, respira. Simplesmente. Se prestar atenção na sua respiração, mesmo que você não consiga mobilizar as energias, ele atua como reconector. Você volta para si mesmo, você reorganiza suas energias e fica mais calmo. Tem técnicas, inúmeras técnicas de recuperação, de respiração. Se a pessoa quiser pesquisar aí na internet, só colocar lá no Google técnica de respiração, ela vai encontrar várias. Dentro da conscienciologia, a gente tem respiração rítmica, por exemplo, que é uma técnica de projeção. Que, né, por exemplo, às vezes, quando eu estou fazendo aquela técnica da imobilidade física visual, eu emprego essa técnica. Porque eu estou lá e às vezes você está quase se mexendo, mas você só foca na sua respiração, busca um ritmo. Vai, a sua energia assenta e você, aquela vontade de se coçar, aquela vontade de se mexer, vai passar. Isso também passa. Muito bom. Importante da paragenética que vale a pena salientar. A paragenética não é vamos dizer, uma sina, vamos dizer, um legado que a pessoa é obrigada a ficar com ele e parou ali. Ela não é, ela é dinâmica. A paragenética é dinâmica e a cada minuto que você muda, a paragenética muda com você. Mudou o hábito mental, a paragenética foi modificada. Então, segundo a segundo, nós estamos modificando a paragenética e gerando corpos futuros mais saudáveis. Então, isso tem que estar toda hora a gente lembrando, porque é um fato bem concreto. Você está mexendo na matriz, na forma. Então, a forma está sendo mudada, o elemento que vai ser produzido lá na frente vai ser modificado também. Então, isso está dentro disso, também passa. A paragenética também passa. Agora, em Paradoxologia, na página 18, primeira linha, você poderia comentar e exemplificar o paradoxo de hábitos aparentemente saudáveis poderem configurar comportamento anti-holossomático? Certo, aqui, no exemplo, você tem aquele hormônio que é a endorfina, correto? A endorfina, apesar de ela ser um hormônio que
pode trazer algum aspecto, traz aspectos positivos a você, é um hormônio que ele vem dos exercícios, né? Tem pessoas que ficam viciadas em exercícios, ficam viciadas em endorfina, e isso pode trazer malefícios para o seu corpo. A pessoa não consegue passar um dia sem correr os 1,5 km, 1h30 que ela corre todo dia. E aquilo faz um mal para ela. Ela começa a ter problemas no joelho, por exemplo, machuca o joelho. Aí ela insiste no joelho, aí ela não consegue ficar sem, então isso vai fazer um mal para ela. No meu caso, por exemplo, assim, eu tive que parar isso aqui, quando eu machuquei meu joelho, eu fiquei baqueado, porque, puxa, eu faço exercício e tudo mais, mas não tem jeito, eu tenho que parar. Eu fiquei 15 dias fora, não dava. Se eu insistisse, eu ia machucar mais ainda. Então, é um hábito que aparentemente é saudável, que é fazer exercício, ele pode trazer um comportamento anti-inflamático, porque ele é desequilibrado. Esses hábitos aparentemente saudáveis não são saudáveis, são aparentemente saudáveis. Ok. Agora, em fatologia, na primeira linha, ali na página 16, de que forma efetuar os estímulos do sistema imunológico somático quanto à eliminação e contenção de doenças somáticas? A pessoa, como eu já comentei anteriormente, o livro, né, o Anticâncer, do David Servan-Schreiber, ele traz alguns aspectos a respeito disso, que é o estímulo do sistema imunológico a partir da mentalidade, a partir da alimentação, principalmente, que ele frisa bastante a mudança da alimentação, né, no curso da superação do câncer, por exemplo, né, que ele diz, segundo as pesquisas que ele apresenta, tem células cancerígenas surgindo em nós o tempo inteiro. E o que atua? Na contenção, né, não é todo mundo que está desenvolvendo câncer aí, o que atua nessa contenção dessas células é o próprio sistema imunológico. O que acontece? Quando o câncer se desenvolve, segundo David Servan, é que o sistema imunológico falhou. Alguma coisa fez com que o sistema imunológico não conseguisse conter aquelas células. E a partir disso, até o câncer começa a utilizar aquelas células dos glóbulos brancos em benefício próprio. Então ele torna o corpo contra ele mesmo. Isso mostra um desequilíbrio. E, de certa forma, né, você tem inúmeras razões disso, né, não é nenhum aspecto, não sei se a gente consegue chegar numa exaustividade das razões desse desequilíbrio do sistema imunológico. Mas você pode atuar de uma outra frente, você pode atuar da maneira preventiva, ter uma alimentação mais saudável, ter uma alimentação mais... com mais comida, com menos agrotóxicos, alimentações orgânicas, menos carne, né? Então, e buscar sempre estar bem com você, trabalhar as energias, isso já é um estímulo ao sistema imunológico. Menos açúcar, menos gordura, menos glúten e tudo mais. É lógico que é difícil na sociedade hoje em dia, né? No Brasil você vai lá, um produto sem glúten no supermercado, que isso é super caro, mas não sei, às vezes come um pão de queijo, em vez de comer um pãozão assim, né? E, então, inclusive a Mauro trouxe outro aspecto da questão da regeneração celular, de você se conectar com a central extrafísica todo dia, né? É uma técnica, ela trouxe, eu nem conhecia, eu vou começar a empregar essa técnica. Isso vai, inevitavelmente, estimular o seu sistema imunológico. Então, aos poucos, você pode atuar ativamente na contenção dessas doenças. Inclusive, a mobilização de energias, ela visa eliminar essas mini-doenças, esses mini-assédios que aparecem no dia a dia. Resfriados, machucados, dores de cabeça e tudo mais. Agora, Daniel, tem uma pergunta aqui que eu acho bem complexa. Ele pergunta quais as causas do câncer. Ele pergunta, você poderia falar a respeito do fato de doenças tal qual o câncer necessitarem de terreno fértil para proliferarem? E quais as causas do câncer? E aí ele complementa, a causa pode estar em outras vidas ou somente nessa vida? Depende, né? Depende, olha, eu não sou um oncologista, em primeiro lugar, nem um para-oncologista. O que eu trouxe é o que o David Servan-Schreiber trouxe no livro dele, e é muito interessante esse livro, eu recomendo a leitura, já foi lido, inclusive, aqui nos cursos da Conscienciologia, na Heterocrítica de Obra Útil, em São Paulo, foi lido esse livro. É legal, é bem interessante a abordagem que ele traz, ele teve um câncer no cérebro. Ele tinha 6 meses de vida quando ele descobriu, ele conseguiu ficar 20 anos vivo, ele morreu em 2011. E as causas do câncer, assim, eu não tenho poder sobre isso, realmente, para enumerá-las aqui.
E pode ser que tenha uma razão, uma raiz numa outra vida, pode ser que não, pode ser que tenha uma raiz, tem um viés genético, tem um viés paragenético, tem um viés ambiental, mesológico e tudo mais. É uma abordagem, é uma doença muito complexa, que ainda precisa muito pesquisa a respeito disso, não tem consenso na comunidade da medicina. Então, quem sou eu, né, advogado e tal, não tenho poder sobre isso, realmente, para responder. E claro que pode ter uma origem também paragenética, algum trauma, alguma coisa, pode ser uma hipótese aí de pesquisa, É uma hipótese de pesquisa, exatamente. Pode ser também. Dulce, agora, diga. Talvez uma leitura interessante para essa pessoa, já que ele está pesquisando, interessado pelo tema, é o Diário de Autocura, da Bárbara Seotto, né? Que ela sim, é bom esse livro, bem lembrado. A casuística dela, então talvez para pessoa seja uma leitura bem interessante. Se você não pegou o nome, é o Diário de Autocura, da Bárbara Seotto. Esse livro foi publicado pós-Dessoma, e obviamente que teve uma pessoa, né, que é o Leonardo, que ajudou aí na finalização do livro, e ela conta justamente o processo dela de descoberta, de abordagem aí da doença, ela já em fase mais terminal, né? Mas por pouco tempo, por talvez 2 ou 3 anos, não estou lembrado, né? Mas é muito interessante. Ótima dica. El cáncer es como una proliferación, son células que no cumplen su plazo evolutivo, por decirlo así, su plazo de vida, y se reproducen antes de terminar su ciclo celular. Entonces quedan muchas células inmaduras en el mismo lugar, lo que forman los tumores. Si uno extrapola eso a lo pensénico, uno podría decir que el ego tiene mucho que ver con eso, porque es sobrevalorizar algo que uno no tiene o cosas así. Pero acho que también la enfermedad tiene que ver con el medio. Hay muchos productos que uno come, con los que uno está, que producen también cáncer. Entonces, no es tan simple decir, genéticamente es esto, o paragenéticamente, o bueno, es una multidiversidad de cosas que... A causa de qualquer coisa já é difícil. Qualquer causa é muito difícil, né? A causa da vida. Imagina de uma doença como o câncer, né? É muito difícil. Eu acho que a veces nos buscamos muito el origen de la patología y más bien uno tiene que buscar qué cosas hace para prevenir o para sanar y así eso va disminuyendo. Exatamente. Lidar de uma maneira mais pragmática, né? Claro. Mas o mais importante, só para comentar o argumento dela, eu acho que é sempre, em vez de perguntar às vezes a causa da doença que causou aquela coisa somática, é trabalhar com o aspecto da holossomática, né? O que você pode fazer agora, se teve um diagnóstico de câncer, como é que você pode holossomaticamente tratar dessa doença, para superar, estimular o sistema imunológico, trabalho com energias. Se ele não vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Se você empregar cosmoeticamente as energias, né, trabalhar com os amparadores, isso não vai te atrapalhar com certeza. Então, o que vale é você, às vezes, nesse caso, vamos saber, às vezes, por que aquela doença surgiu, buscar os instrumentos holossomáticos para trabalhar, para superá-la, né? Às vezes, né, pelo menos prolongar o seu tempo de vida que você tem. Muito bem, professor Daniel, nosso tempo esgotou. Passou rápido, né? Isso. Então, a gente agradece muito a sua participação, aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo? Agradecemos muito a participação de vocês, teletertulianos, tá certo? Muito obrigada. E vamos aqui aos nossos anúncios aí. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. E amanhã teremos o verbete Grafopensenarium, especialidade Grafopensenologia, com a verbetógrafa Maria Regina Camarano. Obrigado e boa tarde a todos.